Gente, vou resolver aqui agora uma lista de exercícios da FGV de Informática, que eu acabei de pegar do curso do Pablo Leonardo. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu volto para trazer o resultado. Bom, no número 2, eu acho que eu já achei a resposta. A alternativa é a letra B, o gabarito tá correto. Então, vamos lá. FGV 2024, analista legislativo. No contexto do funcionamento básico de um computador e seus componentes principais, assinale a alternativa correta. A memória RAM é armazenamento não volátil. Errado. Memória RAM é armazenamento volátil. O disco rígido, HDD ou a unidade de estado sólido, SSD, são exemplos de dispositivos onde o sistema operacional, programas e dados do usuário são armazenados de forma permanente. Correto, o SSD e o HDD é uma forma de armazenamento permanente. Então, a questão, gabarito aqui do Pablo Leonardo, letra B, certinho. Vamos para a próxima. Nossa, é só eu que odeio essas questões desse tipo aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Que tem item 1, 2 e 3 e fala para você depois ir lá escolher qual que tá certo, qual que tá errado. Eu odeio questão desse jeito, mas vamos enfrentar a fera. A gente mata o bicho de frente. Universal Serial Bus USB, conhecido em português como porta serial universal, é um padrão da indústria que define especificações para cabos, conectores e protocolos. Com base nesse contexto, analisa as afirmativas a seguir. O USB é um padrão exclusivamente, eu tenho muito cuidado com a palavra que fala exclusivamente, utilizado para conexão de dispositivos de armazenamento. Exclusivamente utilizado para conexão de dispositivos de armazenamento, como pendrive e disco rígido. Bom, vamos deixar ela aqui. O USB permite a conexão de dispositivos externos em smartphones. Para mim tá correto. A taxa de transferência de dados USB varia de acordo com a versão do padrão, podendo chegar a 40 GB por segundo no USB 4.0. Eu não sei essa informação, então eu vou levar em conta a informação que eu sei. Para mim, a alternativa 2 está correta. Então, eu tenho ela aqui na letra B e na letra D. Faz questão é assim, gente. A gente vai pela opção que é menos pior. O número 1, o USB, é um padrão exclusivamente utilizado para conexão de dispositivos de armazenamento. Para mim, não é exclusivamente para armazenamento. A gente pode transferir com USB, projetar. Hoje em dia tem um mouse. Então, para mim, não é a letra B que fala que apenas 1 e 2 está correta. Como eu só vou ter a letra D de opção, que tem a 2 como correta e eu não sei a resposta da 3, eu vou marcar a letra B e vou lá olhar o gabarito. O gabarito da questão é a letra D. Então, mesmo sem saber uma alternativa, eu consegui resolver a questão. Então, a gente faz questão dessa forma, a gente não precisa saber todo o conteúdo, não. Então, eu vou anotar aqui no meu post-it, a minha dúvida da questão, que foi a taxa
de transferência do USB. E aí também, gente, eu volto e leio a alternativa para fixar o conteúdo. Porque se ela é verdadeira, então isso aqui já é uma forma de estudo, já é uma fonte de material para eu estudar. A taxa de transferência de dados do USB, ela varia de acordo com a versão do padrão, podendo chegar a 40 GB por segundo no USB 4.0. Então, eu vou anotar aqui para mim também, no meu post-it, que o USB 4.0, ele pode chegar a 40 gigabytes por segundo. Então, eu vou colocar aqui, porque depois eu vou voltar lá no meu material, aqui no meu material do Estudo Top, do professor Pablo Leonardo, e vou colocar, e vou voltar no conteúdo que eu não sabia. Então, a gente faz questão dessa maneira. Então, vou continuar aqui. A próxima questão, FGV 2024, técnico legislativo de Alagoas. Assistência administrativa. No contexto das interfaces para vídeo, relacione as portas às suas respectivas tecnologias. Então, a questão trouxe aqui, ó, acho que dá para ver, as portas para eu relacionar com a tecnologia. Isso é coisa do dia a dia da gente e pode ser que, às vezes, pelo senso comum eu consiga resolver, né? Então, vamos lá. VGA. VGA, para mim, é HDMI de vídeo. Para mim, vai ser o número 1. Mas não é, porque não tem essa opção nas alternativas. Então, a primeira, para mim, o HDMI vai ser a opção 4. Então, para mim, o gabarito é a letra E. Errei, gente, não sei fazer. Então, aí, ó, é normal. Esse é um assunto com questão das portas, das tecnologias, que eu vou ter que voltar. Então, vou botar só um post-it aqui, porque eu vou voltar nele. Pronto, agora FGV 2024. Avalie as siglas das partes da arquitetura básica de um computador moderno indicadas a seguir e corresponde com o tipo de memória. Se as siglas de partes de arquitetura básica de um computador moderno indicadas a seguir correspondem a um tipo de memória, EPROM e ROM. 1 e 2 estão corretas. Gabarito letra D. Número 5, gabarito letra D. Então, tá certo. A questão aqui, ela perguntou se na arquitetura básica dos computadores modernos, se a sigla corresponde a um tipo de memória. As alternativas foram EPROM, ROM e USB. USB, para mim, não é um tipo de memória. Então, eu fui por exclusão. Memória ROM, eu sei que é memória ROM. EPROM, eu me recordo também que é um tipo de memória. Então, o gabarito foi a letra D. E, mais uma vez, aquele tipo de questão que eu não gosto, mas não quer dizer que não dá para fazer. Aqui, ó. Você tem a alternativa 1, 2 e 3, e aí é para você falar se 1, 2, 3 estão corretas. Então, mesmo eu não gostando desse estilo de questão, deu para fazer tranquilo. E aí, questão que é do padrão que eu gosto, eu errei. Então, a gente faz questão dessa forma. Vou voltar na questão 1, porque ela é uma questão que é desse tipo que eu não gosto, mas as bancas utilizam. Eu acho que lá atrás eu já tive muita dificuldade de resolver questão assim, porque quando você começa a faculdade, às vezes você tem pouca informação, então você não consegue fazer nem por eliminação. Se você não souber
uma coisa que tá ali, você errou a questão toda. Então, assim, ao longo do estudo, o estudo seu vai avançando, você consegue fazer questão de uma forma melhor, porque você vai por eliminação. Então, não quer dizer que você precisa saber o conteúdo todo, mas se você souber uma ali das três, você já sabe que ela tá certa, que ela não tá errada, ou que ela tá errada, que alguma informação ali não bate, e você consegue achar a resposta. Por incrível que pareça, é um tipo de questão que até favorece o aluno na hora da prova, porque você não tem que ter aquele domínio todo. Então, prova é isso, gente. A gente precisa saber fazer prova. Não adianta saber o conteúdo todo, você tem que saber fazer a prova. Então, vamos lá. Considere as seguintes assertivas sobre componentes básicos dos computadores e seu funcionamento. O sistema operacional é um componente de hardware do computador. Para mim, o sistema operacional é um componente de software. Então, para mim, isso aqui está errado. Então, já vou riscar aqui tudo que tiver ela como alternativa. O mouse é um dispositivo periférico de entrada de dados. Certíssimo. Então, já marco aqui o 2 aqui, que é uma opção certa. Então, já me ajuda. Eu tenho algumas alternativas em que tem essa aqui como correta. A memória RAM é apagada quando se desliga o computador. Para mim, desliga. Para mim, ela é apagada quando desliga o computador. Então, 2 e 3 estão corretas. Gabarito, letra B. Deixa eu ir lá. Número 1, gabarito, letra B. Certinho. Então, em 5 questões, nós acertamos 4. E mesmo assim, tem uma que o assunto ficou pendente. Então, eu tenho que voltar lá no material para obter alguma informação. Então, eu já vou fazer isso aqui com vocês, para a gente ter uma noção de como que funciona, né, o estudo reverso. Então, vou achar aqui no material USB. Cadê? Aproveitando, gente, vamos fazer uma breve revisão aqui sobre as memórias. Nós temos aqui na apostila as memórias primárias, que são aquelas gerenciadas pela CPU e não pelo usuário. Memória volátil é uma memória temporada. Seu conteúdo é perdido quando ocorre a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Isso estava aqui numa questão. É importante salientar que não são todas as memórias primárias que são voláteis, mas algumas sim. Memória ROM é a memória somente de leitura, ou seja, os dados armazenados não podem ser alterados e nem apagados. Existem tecnologias de memória ROM que permitem ser reprogramadas e apagadas, mas isso será explicado adiante. Por enquanto, pense na ROM como sendo uma memória somente de leitura, em que os dados não podem ser apagados e nem alterados. Por ser somente leitura, os dados vão ser mantidos lá e não podem ser apagados, ela não é uma memória volátil, ou seja, ela não é uma memória temporária. Então, existem várias tecnologias de memória ROM. Aí, dentro delas, a gente tem a memória EPROM, né, que o quadro aqui, o professor trouxe um quadro de informações sobre os tipos de memória. Nós temos a ROM, que ela é gravada na fábrica uma única vez. Temos a memória PROM, gravada pelo usuário uma única vez. EPROM pode ser gravada ou regravada por meio de um equipamento que fornece as voltagens adequadas em cada pino. Para apagar os dados nela contidos, basta iluminar o chip com raios ultravioletas. Temos a memória EEPROM, que ela pode ser gravada, apagada, regravada, utilizando o equipamento que fornece as voltagens adequadas. E temos a memória Flash ROM, que é
resultado da evolução das memórias EEPROM. Permite que apenas parte da memória seja reprogramada. É utilizada para armazenar BIOS em PCs mais novos. Então, é importante, às vezes, quando a gente faz exercício, a gente dá uma voltada, porque isso vai entrando, gente. Uma hora entra, o conteúdo entra, nem que seja por osmose ele entra. Falar um pouquinho também da memória RAM. A memória RAM é uma memória de acesso randômico, ou seja, aleatório. Qualquer posição de memória pode ser acessada levando exatamente o mesmo tempo. É uma memória rápida que é utilizada pelo processador para armazenar os dados no momento do processamento. É volátil, ou seja, os dados são perdidos quando o computador é desligado ou reiniciado. A gente também teve questão. Temos a memória dinâmica, DRAM. É um tipo de memória RAM em que, mesmo que não haja interrupção do fornecimento de energia elétrica, operações de refrescamento, refresh, devem ser realizadas constantemente para que seu conteúdo não se perca. Temos a memória estática, que é a SRAM. É um tipo de memória RAM que não necessita de operações de refresh para que seu conteúdo se mantenha armazenado. É uma memória mais rápida que a DRAM, uma vez que as operações de refresh consomem mais energia elétrica. E temos também a memória cache. A memória cache é uma memória de leitura e escrita volátil, que é encontrada dentro dos processadores. Ela contribui para o aumento da velocidade final do processamento. É composta por registradores e é um dos tipos de memória mais rápidos que existe, ficando atrás somente dos próprios registradores. As informações que estão na RAM e que estão sendo mais usadas pela CPU são trazidas pela memória cache. Como a memória cache é uma memória que se encontra dentro do CPU, o acesso às informações fica muito mais rápido. Então, gente, fizemos uma breve revisão aqui sobre os tipos de memória. Aí, virando a página aqui, tem as memórias secundárias. As memórias secundárias, elas não são voláteis, ou seja, elas não são perdidas, não são apagadas, quando o computador é reiniciado ou desligado. Também são chamadas de memória de massa, e isso se deve ao fato de terem ampla capacidade de armazenamento, principalmente quando comparadas às memórias primárias. Então, vamos lá. A gente tem o disco rígido, que é o HD. O disco rígido é um cara que possui muitos nomes, e todos esses podem ser citados em provas. Então, vamos lá. Disco rígido, HD, HDD, hard disk, driver, Winchester. Todos esses termos são utilizados para se referenciar ao HD. Dentre todas as memórias secundárias, o HD é a mais usada. Quase todos os computadores possuem HD. E aqueles que não possuem usam o SSD, que é uma espécie de HD mais moderno e mais rápido. O meu computador ele tem SSD, porque o pobre, né? Vamos lá, a vida do pobre não é fácil. Você chega na loja, principalmente se você não tem conhecimento de informática, você fala com a moça, moça, eu quero o notebook mais barato que você tiver. Aí depois, quando você vai usar, o trem fica travando, né? Aí você vai no técnico e fala assim, não, vamos dar um jeito, vou colocar um SSD pra você de não sei quantos, não sei lá o quê. Aí você volta e o computador seu fica de alta performance. Melhorou bastante, foi excelente. Então, os HDs atuais, eles são formados por um número de discos sobrepostos, que varia de 2 a 4. Cada um desses discos possui duas faces. Dentro de cada face, os dados são organizados em setores, trilhas e discos. Isso eu acho que não vem ao caso a gente falar aqui agora, não. Temos também, como memória secundária, o HD externo, que eles podem ser usados como alternativa para a falta de conexão para novos HDs dentro do gabinete ou ainda se obter mobilidade, visto que o HD externo são conectados e desconectados como se fosse um pendrive. Então, você coloca suas informações lá e pode carregar para onde quiser. Isso pode ser usado até como uma forma de backup, né? Tem algumas pessoas que gostam de guardar. E o SSD, que é um disco de estado sólido. É um dispositivo que vem sendo amplamente utilizado nos computadores. É dotado de uma memória flash. É a mesma memória utilizada nos pendrives. Velocidade de gravação e leitura infinitamente superior ao do HD magnético, por exemplo. O meu computador ficou muito melhor quando eu coloquei o SSD. E temos o
Pendrive. O pendrive é uma memória portátil, né, no padrão USB. E temos, gente, os periféricos. E até agora eu não achei o USB que eu tô procurando. Mas eu vou achar. Quando eu achei o USB. Então, vamos lá ver qual a informação que na apostila traz em relação ao USB. O USB é um barramento externo de alta velocidade, muito utilizado atualmente. Ele permite que até 127 dispositivos sejam conectados ao computador usando um único barramento. Isso é possível com a utilização do hub USB. As portas USB fornecem energia elétrica para os equipamentos conectados, dispensando a utilização de uma fonte de energia externa, na maioria dos casos. Com o passar dos anos, o USB foi evoluindo e hoje em dia possui altíssimas taxas de transmissão de dados. Veja abaixo a comparação entre as taxas de transmissão suportadas pelas 4 versões do barramento USB. Então, a questão, ela falava assim que a taxa de transferência do USB varia de acordo com a versão. E na apostila aqui, eu encontrei a versão 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. 4.0. A velocidade 4, a versão 4.0 é a que tem a maior taxa de transmissão, que ela chega, na apostila aqui tá falando, 20 GB por segundo. Na questão falava 40. Mas eu creio que é só uma questão da versão que foi comparada aqui, né? Porque assim, cada dia que passa as coisas estão se modernizando ainda mais. E outra coisa, gente, eu não consigo decorar a informação. Eu consigo construir um raciocínio que tenha um lastro, né? Então, assim, se o raciocínio não tiver um lastro, eu não consigo decorar esses detalhes. Então, eu sabendo que existem versões, que foi o que eu acreditei, eu consegui responder a questão. Até porque eu não ia lembrar quantos gigabytes, porque eu não sou da área da informática e essa informação, para mim, não ia entrar na cabeça. Mas isso não impossibilita a gente de responder a questão. Então, é isso, gente. Por hoje é só.